caminho da Quaresma que estamos percorrendo nos leva hoje a meditar sobre o milagre do cego de nascença, neste quarto domingo do ano A, caracterizado pelo catecumenato, quer dizer, as leituras desses domingos são as leituras que se faziam em preparação ao batismo, a iluminação, pois o batismo era considerado vir à luz, novo nascimento. E não é por acaso que este milagre do cego de nascença é o sexto sinal do Evangelho de São João. O número 6 sempre nos leva a entender aquilo que aconteceu no sexto dia, o dia da criação do homem como nova criação, agora em Cristo. É maravilhoso. Nós somos chamados hoje a renascer, vir à luz. Ser batizado significa nascer de novo pela água e pelo Espírito. Continuamos este caminho fantástico, de etapa em etapa, com o coração repleto pelo desejo de poder encontrar Jesus. Não considerar que nós já conhecemos o Cristo, mas que queremos conhecê-lo mais e mais através da sua palavra, pois a ignorância da palavra é a ignorância de Cristo. E o contexto deste milagre é interessantíssimo. É claro que o capítulo 9 vem depois do capítulo 7 e do capítulo 8. O capítulo 7 fala de Jesus como água viva e o capítulo 8 de Jesus como luz do mundo. É interessantíssimo. Por quê? O contexto deste milagre é nas festas das tendas, festa das cabanas. Uma festa em que o povo de Israel construía cabanas e, relembrando o tempo do deserto, fazia festa pela palavra de Deus. Era também a festa da colheita, a festa dos frutos, a festa para recomeçar, para voltar ao primeiro amor. Era como voltar ao deserto para voltar-se finalmente à palavra, aquela lei que no deserto foi dada como luz para os nossos passos. E não é por acaso que dois ritos caracterizavam a festa soleníssima, uma das festas mais solenes do povo de Israel. E não é por acaso que no último dia da festa, que o mais solene da festa mais solene, Jesus se levantou de pé, como lemos no capítulo 7, dizendo bem alto: se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e como diz a Escritura, aquele que acredita em mim, do seu seio virão jorrar rios de água viva. Exatamente, o rito da água e da luz caracterizavam a celebração desta festa em Israel. Um primeiro rito era o seguinte: os sacerdotes desciam na piscina de Siloé, pegavam água é ouro no deserto, e a piscina de Siloé é uma piscina que está dentro dos muros de Jerusalém, particularmente preciosa, sobretudo nos tempos das guerras, dos ataques, quando a cidade era cercada pelos inimigos. Água é vida, e esbanjavam água. Eles recolhiam água em recipientes e jogavam em toda a cidade, nas ruas, nas praças, para dizer que a graça de Deus é uma graça que se desperdiça, que Deus ama até a loucura, e que não tem medida no dom do Espírito. E o segundo rito era o rito da luz. Se preparavam braseiros imensos na esplanada do templo, e toda a cidade apagava as luzes e era iluminada por esses fogos acesos perto do templo, para dizer que o templo, o lugar da palavra, é luz para o nosso caminho. De fato, no deserto, o milagre da água e a nuvem luminosa que conduzia o povo durante a noite caracterizaram o tempo do Êxodo para a Páscoa de Israel. E como veremos neste milagre, se unem esses dois sinais, da água e da luz. Capítulo 7, água. Capítulo 8, luz. Jesus se apresenta como luz do mundo. Capítulo 9, a cura do cego de nascença, que une o sinal da luz e o sinal da água de Siloé, que significa enviado. O trecho começa com uma notação que parece apenas de crônica, mas na verdade é densa de significados, como sempre no Evangelho de João. Nós lemos: Jesus viu um cego de nascença. Esta expressão do vir e do ver são os verbos que caracterizam o Evangelho de João. Desde o primeiro capítulo, ele fala dos apóstolos, do chamado como um ver e um vir, um seguir e um enxergar, um encontro que é fonte de vida. Por exemplo, quando Jesus chama Natanael, Jesus diz para ele: eu vi quando você estava debaixo da figueira. E Natanael fica surpreendido, entende que Jesus é um profeta, e Jesus completa: você verá coisas maiores,
Vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus viu os apóstolos, Jesus viu Natanael, Jesus nos vê. E quando o nosso olhar se encontra com o olhar de Cristo, nós experimentamos o céu aberto, a salvação, o reino de Deus que acontece no meio de nós. Então, o primeiro passo que este Evangelho nos convida a fazer, qual será? Reconhecer a nossa cegueira. Como iremos ler no final do Evangelho, na conclusão desse trecho, Jesus diz, no versículo 39, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, se nós pensamos que conhecemos o Cristo, nós perderemos a visão de uma cura, de um milagre, pois o nosso olhar sempre é um olhar míope, muitas vezes até cego. Todo homem é cego de nascença. E quando Jesus fala deste homem, não coloca nome, porque eu posso colocar o meu nome. Eu sou este cego. Eu não enxergo o olhar de Deus sobre a minha vida. E os salmos dizem que do alto do céu o Senhor nos vê, nos contempla e se interessa por todos os nossos atos. Quantas vezes nós vivemos distraídos, vivemos superficialmente e não percebemos que somos cegos perante as coisas reais, aquelas eternas, aquelas que não passam, muitas vezes hipnotizados pelas coisas materiais que nos impedem de contemplar os novos céus e a nova terra que Jesus quer nos apresentar. Eu quero reconhecer Jesus. Eu quero aprender a conhecer mais e mais de Cristo. Eu preciso entender. Só reconhecendo a minha cegueira poderei ser curado. Nos perguntamos então, será que percebo quanto sou cego? Por exemplo, por causa das coisas que temos, que possuímos e que nos impedem de reconhecer o Cristo, como dirá o Evangelho de Mateus no capítulo 25. Eu tinha fome quando te vimos, Senhor. Quantos cegos somos, indiferentes perante o sofrimento dos irmãos. Quantas vezes somos cegos pelas coisas que guardamos e ficamos amargurados, não entendendo que aquela inimizade, aquela acusação, aquela maldição é espaço para exercer a minha misericórdia, ou quantas vezes nós somos cegos pela impureza. Diz a palavra, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E nesses dias, uma estatística terrível que chegou para nós, sobre 10 crianças, adolescentes, 7 já estão viciadas em pornografia. Quantos adultérios, quanta impureza, com que o demônio, como um dragão vermelho, está engolindo gerações de jovens, de adultos, de casais, e nos torna cegos, porque só os puros podem enxergar a Deus. Como é importante no caminho da Quaresma realmente renunciar a tudo aquilo que nos impede a visão de Cristo, o conhecimento de Cristo, da sua palavra. Quantas vezes, pela estratégia da distração, deste mundo de comunicação acelerada, nós não conseguimos reconhecer o Lázaro que está sentado na porta da nossa casa, que às vezes os cachorros reconhecem e lambem suas feridas, mas nós não vimos Lázaro, e esta cegueira nos impedirá de contemplar a Deus eternamente. Uma civilização da imagem, uma civilização da aparência, que muitas vezes nos torna cegos para enxergar o coração e para julgar as pessoas apenas pelo seu status social, pela sua aparência física ou psicológica, pelos seus limites, e nos impede de enxergar a beleza que está no coração de cada homem, sacramento de Deus. Não por acaso, na primeira leitura de hoje, lemos no livro de Samuel chamado de Davi e escutamos que Deus não vê as aparências, mas vê o coração. E agora o passo da cura. São dois movimentos. Jesus faz barro com a saliva e unge. O grego diz unge, quer dizer consagra os olhos do cego. O que é a terra? A terra em hebraico é Adão, o homem Adão, que foi feito pela terra, pelo barro. E a saliva de Jesus, que o Senhor usa para fazer este barro, significa biblicamente a palavra de Deus. Em Deuteronômio 8:3, mesmo no caminho do Êxodo, nós lemos: o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. O Senhor fala, o Senhor cria, o Senhor unge os olhos dos cegos
Mas não é ainda este homem curado com este gesto. Precisa um segundo movimento. Vá à piscina de Siloé, que significa, como dissemos, o enviado. Precisa vir para ver. Precisa caminhar para enxergar. Precisa ser curados para curar. Então o cego agora é chamado a dar ele um passo. Jesus nunca opera um milagre sem a nossa participação humana. Ele vai na piscina, se lava e volta a enxergar. É clara a referência do batismo. Enxergar significa vir à luz, significa nascer de novo. E assim, pela graça do batismo, conhece Cristo como profeta, como Messias, se torna discípulo. E como discípulo, logo se torna missionário. É interessante porque, recebendo a cura, ele anuncia para os escribas, para os fariseus que perseguiam Cristo, que não queriam reconhecer nele o Messias, porque operava este milagre de sábado, que Jesus é o Senhor. E é interessantíssimo, não podemos perder esta reflexão. Quando nós nos tornamos não apenas discípulos, mas missionários, nós também nos tornamos testemunha, que significa mártires. De fato, começa uma perseguição. Ele reconhece, ele anuncia o milagre que recebeu, ele não podia mentir, ele várias vezes, num longo diálogo com os judeus, com os fariseus, continua repetindo: já vos disse, eu só sei que estava cego e agora eu estou enxergando e fui curado. E não se ouviu nunca que um pecador seja capaz de operar estas maravilhas. E assim, é excluído da sinagoga, é mandado fora, é perseguido como Cristo. E não é por acaso que na perseguição, Paulo, na época Saulo, escutou o Senhor dizendo: eu sou Cristo que você persegue. Quem segue Cristo tem que saber que será perseguido em Cristo e por Cristo, porque o batismo nos enxerta em Cristo, nos torna cristãos, outros Cristos que também, participando da missão de Cristo, participam também de seus sofrimentos. Agora uma pergunta: que significa que a fé nos faz vir à luz? Significa que quando nós conhecemos Cristo e Jesus como Senhor, nós conhecemos o Pai. E se conhecemos o Pai, nós conhecemos nas outras pessoas os irmãos, filhos do mesmo Pai. Esta é a iluminação que caracteriza realmente o rito batismal, que no rito batismal é simbolizado pela vela que o padrinho dá para o novo cristão, para que caminhe na luz de Cristo. É interessante porque muitas vezes nós dizemos que a fé é cega, é exatamente o contrário. A fé nos faz enxergar a verdade da vida, e quando nós não reconhecemos o Pai, não reconhecemos os irmãos, a nossa vida vira um inferno. A causa de toda a miséria, de toda a injustiça, de toda a guerra, é realmente não conhecer o Pai, não conhecer o Cristo. E o reino de Deus é ver Jesus, deixar-se ver por Cristo, deixar-se enxergar por Cristo e caminhar na luz de Cristo. O homem que não vive no amor do Pai, que não experimenta o amor do Pai dado em Cristo Jesus, é o homem que realmente destrói o homem, destrói a criação e vive aquela tragédia imensa que neste tempo vivemos, de uma terceira guerra mundial em pedaços. Guerras, carestias, desastres ambientais, como Nossa Senhora revelou na aparição de Amsterdão, são fruto do pecado do homem. Por isso é tempo de conversão. E queria terminar mesmo com um texto belíssimo do Papa São João Paulo II, que proclamou na Jornada Mundial de Juventude, no 11 de abril de 87, em Buenos Aires, quando, respondendo a uma pergunta dos jovens, disse: me perguntaram qual o problema da humanidade que mais me preocupa. Precisamente este, que os homens não conhecem ainda o Cristo, a verdade do amor de Deus, esta luz que ilumina o mundo. Uma humanidade que se afasta de Deus, até negando a sua existência, é uma humanidade sem pai, por consequência, sem amor, órfã, desorientada, capaz de matar ainda os homens que consideram mais como irmãos, e assim prepara sua autodestruição, seu aniquilamento. Por isso, quero chamá-los a serem apóstolos de uma nova evangelização para construir a civilização do amor. Sejam homens novos para o mundo novo.
livres de tantas escravidões como são as desordens sexuais, a droga, a violência, a sede de poder e do ter que terminam para deixá-los vazios e angustiados, impedem um verdadeiro amor e autêntica felicidade. Estão dispostos a entregar a vida cotidianamente para transformar a história? Peço ao Senhor que esta pergunta possa incomodar o nosso coração nesse domingo, para não ficarmos acomodados, mas enxergando Cristo como este cego de nascença, possamos anunciá-lo sem medo, sem vergonha, mas com orgulho de sermos cristãos iluminados por Cristo para sermos luz do mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um feliz, maravilhoso domingo para todos.